Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim aqui contar sobre tudo aquilo que eu li no mês de novembro. Gente, novembro teve aí uma grande oposição nas minhas leituras, porque eu fiz uma das piores leituras do ano, mas também fiz uma das melhores. E vou contar tudo pra vocês. Então, vamos lá! Eu comecei o mês lendo uma série em quadrinhos que eu já queria ler há muito tempo e finalmente li o primeiro volume de Paper Girls. Em Paper Girls, a gente vai estar no ano de 1988, quando 4 garotas entregam jornais ali na cidadezinha onde elas moram. E aí que a gente vai conhecer então a Tiff, a Erin, a KJ e a Mac. E nós estamos aí num dia depois do Halloween, numa madrugada, onde elas estão saindo ali juntas para entregar esses jornais na vizinhança. E o que vai acontecer é que enquanto elas estão fazendo ali a sua missão diária, né, de entregar esses jornais, vai aparecer ali 2 caras que elas não conhecem, mas que elas acham que são ali adolescentes, que ainda estão, né, com as suas fantasias, e vão acabar até roubando aí um walkie-talkie de uma delas. E elas vão se juntar, vão atrás, né, para recuperar esse walkie-talkie, vão chegar numa casa que ainda está abandonada, tá em construção, e no porão elas vão encontrar uma máquina que parece que saiu assim de um filme de ficção científica. E quando essa máquina acidentalmente liga, elas vão sair correndo, mas será muito tarde, porque quando elas chegam na rua, elas vão ver assim o céu totalmente cor-de-rosa com pterodáctilos voando. E aí elas se pegarão em uma batalha milenar que está acontecendo no futuro, que também tem influências do passado. Faz sentido? Não sei. Eu gostei de toda a ambientação que a gente tem, porque a gente tá ali, né, como leitor, junto com aquelas garotas. A gente também não entende o que tá acontecendo. A gente vai descobrindo junto com elas. Então, isso é muito bacana, sabe? A gente tá ali junto, acompanhando o que elas vão passar, conhecendo esses povos alienígenas, tentando entender ali o que realmente tá ocorrendo, e isso foi muito bacana. Eu gostei da ideia no geral, sabe? Eu fiquei muito instigada para saber o que tava ali acontecendo, e a gente não tem muitas respostas, porque é o primeiro volume, né? Então é mais uma introdução aos personagens e ao drama que elas estão vivendo, e eu amei as ilustrações. Eu adorei que você tem ali uma coisa bem mais cartunesca, e as cores, gente, são assim um espetáculo à parte, porque evoca muito essa coisa dos anos 80, junto com uma coisa mais do neon, mais futurista de alguma forma. Então a gente tem assim muito roxo, muito rosa, muito azul, e é um esquema de cores que eu gosto. E eu achei assim sensacional. Mas, gente, tem uma coisa aqui que me fez tirar várias estrelas desse primeiro volume, que é uma das protagonistas, que é a Mackenzie. Eu entendo que o autor quis ali colocar ela como badass, sabe? Que ela fala mesmo, e ela faz mesmo, e ela não tá nem aí. E você pode ser assim, sem ser uma pessoa escrota. Mas ela é escrota. Toda vez que essa menina abre a boca, ela ofende alguma minoria. Então, isso me incomodou principalmente porque você percebe que a história ali tá construindo uma coisa mais girl power, sabe? Essas garotas com 12 anos que estão ali trabalhando pra, né, poder juntar um dinheiro e tudo mais, elas se juntam, né, em um objetivo comum, e aí você tem uma personagem que é insuportável. Então, assim, por conta disso, eu acabei dando para o primeiro volume de Paper Girls 3 estrelas e meia, mas estou curiosa e mal posso esperar para continuar a série. Depois disso, eu li o 11º e penúltimo volume de Death Note. E aqui eu realmente não posso falar quase nada, a não ser que o cerco está se fechando cada vez mais ao redor do Light Yagami, que é o grande antagonista dessa história. Na verdade, é o serial killer Kira, que mata criminosos com um caderno da morte. E ele sai infiltrado, né, na polícia japonesa, e há muitos anos ele tenta capturar o Kira, mas é lógico que é uma desculpa para que ele não seja pego. Mas do outro lado a gente tem o Nier, que trabalha com os agentes do FBI e que chega à conclusão de que o grande suspeito é o Kira. Não só isso, mas ele vai conseguir identificar outras pessoas que podem saber disso, sabe? Que de alguma forma estão relacionadas ao Kira ou aos seus poderes. E assim, gente, eu estou muito empolgada porque eu gostei muito desse volume. Diferente de muitos outros, ele não tem muita ação, o foco aqui é a tensão entre esses personagens, sabe? Que a gente vê a personalidade deles brilhando, você vê o trabalho
incrível que o Oba fez aqui na hora de conseguir criar, né, as personalidades de cada um e como elas são opostas e complementares também. Então, isso é muito legal. Vai ter aí uma grande questão que eu gosto muito, que é aquilo de que você diz versus o que você pensa, porque a gente vai ter esses dois personagens, né? Estão fingindo que são amigos, mas que na verdade um quer capturar o outro. E assim, vai depender, né, do último volume pra gente saber o que vai acontecer. Eu assisti o anime há muitos anos e cá entre nós, eu não gosto do final. Eu acho ele muito apressado, eu acho que ficou coisa assim sem explicação, mas eu espero, né, que isso seja melhor mostrado nesse último volume. No penúltimo, eu também gostei bastante das ilustrações do Obata. Eu sempre falo aqui que as ilustrações dele são incríveis, porque elas trazem uma fluidez, assim, incrível pro enredo, e eu estou muito empolgada, porque eu nem acredito que logo eu já terminarei Death Note. Depois veio o livro do projeto Lendo Christie do mês, que foi Appointment with Death, Encontro com a Morte. E em Encontro com a Morte, a gente vai ter vários turistas em Jerusalém. E esses turistas, eles percebem que tem ali uma família bem estranha. E essa família, os membros dela, parecem muito assustados, sabe? Com medo da matriarca deles, a senhora Boynton. Porque ela se mostra uma tirana que precisa das pessoas ao seu redor, fazendo o que ela quer, do jeito que ela quer, e é isso. E aí, num belo dia, eles estão visitando Petra e a senhora Boynton vai ser assassinada. Só que todo mundo, tanto os integrantes da família quanto os outros turistas, têm álibis muito bons. E é aí que vai aparecer o nosso queridíssimo detetive belga Hercule Poirot para tentar desvendar, né, o que aconteceu. Ele, lá no comecinho da história, ele já tinha ouvido uma conversa meio estranha entre alguns personagens, e aí ele vai utilizar, né, o seu método, suas células cinzentas, para tentar desvendar de fato quem está por trás disso, quem matou a senhora Boynton, e ao mesmo tempo acabou meio que libertando, né, o resto da família das mãos dessa mulher. Gente, eu gostei bastante deste livro até um determinado ponto. Eu gostei muito da narrativa, as histórias da Agatha, elas são sempre muito fluidas, muito gostosas, são instigantes, você quer saber o que tá acontecendo, e eu gosto muito quando a Agatha, ela utiliza um outro cenário que não seja a Inglaterra. Então, como o segundo marido dela era um arqueólogo, ela participou de várias das suas expedições, foi para vários lugares do mundo, e ela coloca isso aqui. Eu gostei também dos personagens, porque apesar de eles serem genéricos, assim, né, das outras histórias da Agatha, eles acabam tendo uma importância aqui, uma relevância muito interessante, né, você vai vendo o que eles pensam, como eles agem, será que algum deles está envolvido com a morte? Não sei, mas o que me incomodou aqui foi, primeiro, que o Poirot, ele aparece só metade da narrativa, e isso me incomoda pelo simples fato de que ele é um dos meus personagens favoritos da vida, acho que é, inclusive, né, o meu protagonista favorito. Então, eu queria ver mais dele, lógico. A outra coisa é o final. Gente, o final me pegou porque aqui a Agatha faz uma coisa que ela já fez em algumas outras obras e eu não gosto, que é aquela coisa Deus Ex Machina, que é tacar ali um elemento que não foi abordado antes na história. E isso vai ser a solução de tudo. Eu prefiro, quando ela vai colocando pistas ali, você vai tendo que conectar, né, pra chegar no resultado e saber quem que tá ali cometendo aquele crime. E a gente não tem isso aqui. Então, assim, foi uma leitura que eu gostei da maior parte, mas aí me decepcionou o final, eu queria ter visto mais do Poirot, e por isso eu acabei dando pra ele 3,5 estrelas. Aí eu li The Crystal Shard, o Fragmento de Cristal. Gente, esse livro, muito provavelmente eu não teria lido ele se fosse por conta própria. Eu li ele porque fazia parte de um desafio que eu e o Matt fizemos, e aí ele escolheu esse livro para que eu lesse. É uma fantasia que ela tem como cenário o Forgotten Realms, que é uma campanha muito conhecida do RPG Dungeons and Dragons. E aqui a gente vai conhecer, né, o grande protagonista, que é o Drizzt Do'Urden, um Ranger elfo negro. Tem ali toda uma questão de que a essência dele, a família dele, vive no subterrâneo, são criaturas cruéis, mas ele não é. E é por isso que ele decide, né, sair de lá, abandonar tudo, e vai se encontrar aí no Vale do Vento Gélido, onde ele vai fazer algumas amizades, como por exemplo, né, o anão super irônico, que é o Brunor, martelo de batalha, Wolfgar, que é um bárbaro, mas que é machista, porque, né, a gente tá falando de fantasia clássica, então vira e mexe, né, tem o machismo, principalmente naquela época. A gente também vai conhecer a Guinevere, que é uma pantera mágica astral, que é a companheira do Drizzt, a
Assim, gente, tem uma coisa aqui que você percebe que tem muita influência do Senhor dos Anéis, como Dungeons and Dragons. Então você vê muito do Tolkien aqui, mas sem a genialidade do Tolkien. Tudo assim é muito ok, mas não chega no nível de Tolkien. Mas o interessante aqui é que, de repente, eles vão ver que tem ali um grande inimigo, um mago, o Akar Castle, que encontra um fragmento de cristal, que esse fragmento tem vontade própria, quer causar o caos e a destruição, assim como um anel, não é mesmo? E lógico que eles vão ter ali que se reunir as pessoas das cidades ali ao redor, né, que é conhecido como 10 burgos, para eles de alguma forma tentarem ir contra, né, orcs, goblins, demônios e por aí vai. Foi o primeiro livro que o R.A. Salvatore escreveu, e ele tem aí, sei lá, mais de 30 livros escritos. Só que ao mesmo tempo, ele é o primeiro livro de uma trilogia, mas depois ele lançou um prequel. Então, quando você entra nessa história, já tem coisa acontecendo, sabe? Você já sabe que o Drizzt, ele tem esses amigos, você não sabe como que isso aconteceu, você percebe que algumas pessoas têm um certo preconceito com ele, porque a classe dele, né, é cruel e tudo mais. Eu gostei muito do Drizzt. Nossa, eu me apaixonei por ele, maravilhoso, porque ele mostra muito isso, essa coisa de ser bom, mas ter aquela essência ruim junto. E como fazer isso funcionar? Eu gostei do Regis, por exemplo, que é uma espécie de hobbit que a gente tem ali, preguiçoso, que tem ali a sua malemolência, digamos assim. Eu gostei do Bruenor, gostei da Cat Bree, que a gente vai conhecer brevemente aí, que é meio que um interesse amoroso do Drizzt. E ao mesmo tempo, assim, o Wolfgar me incomodou muito. A história, eu achei ela muito básica. Pra quem tá começando fantasia, é ótimo. Mas pra quem já leu aí vários livros de fantasia, é algo muito batido, é algo muito simples. Parece que as cenas vão se repetindo. Não foi, assim, uma coisa pra mim, porque eu sou uma leitora de fantasia meio atípica. Eu não gosto muito de batalhas e combates, sabe? Eu prefiro a parte mais psicológica da coisa. Então, eu acabei dando pra ele também 3 estrelas e meia. E eu não pretendo continuar, né, a trilogia agora, mas eu tenho sim vontade de ler a prequel, que vai contar um pouquinh mais da história do Drizzt Do'Urden. Agora, vamos de polêmica? Eu li Black Silence, da Mary Cagnin. O que aconteceu? Eu assisti a nova série da Netflix, 1899, e eu surtei. Eu maratonei, é muito meu tipo de série, né? A gente tem ali um navio com pessoas dos mais diversos lugares do mundo, cada um falando a sua língua, e muitas vezes não se entendendo, né, por conta disso, até que de repente, né, esse navio encontra um outro que já estava perdido há vários meses. E aí, né, eles acabam resgatando a única pessoa que sobreviveu, que é um garotinho. E quando eles levam o garotinho, né, pro seu próprio navio, acontece que coisas bizarras vão ocorrer. Eu amei. E aí, gente, teve toda uma polêmica acerca de plágio que a autora e a quadrinista brasileira Mary Cagnin acusou, né, 1899, por ter aí muitas semelhanças com o seu trabalho, que é a HQ Black Silence. E aí ela disponibilizou para que as pessoas lessem e tirassem suas próprias conclusões. Aqui a gente vai ter um grupo de pessoas, cada um que é um especialista numa coisa diferente, que estarão em uma nave espacial porque eles estão tentando colonizar outros planetas. Só que quando eles chegam num determinado lugar, eles encontram lá uma pirâmide preta. E eles começam, cada um à sua maneira, se sentir de alguma forma tocado por essa pirâmide, começam a enlouquecer, começam a ter atitudes ali bizarras. E é isso. Eu não sou advogada, sabe, pra falar, é plágio, não é plágio? Não sei. Mas, do ponto de vista de alguém que assistiu a série do começo ao fim e depois leu a HQ, eu, pessoalmente, não vi tantas semelhanças assim. O mais próximo ali que eu vi foi o negócio mesmo da pirâmide, porém, a pirâmide, ela é um símbolo que aparece muito nas histórias, principalmente em sci-fi. Ela tem essa coisa mais voltada pra magia, pro ocultismo por si só, mas também elas indicam que existiam outros povos antes. Então, por exemplo, quando eles chegam pra colonizar esse planeta, você já entende que se tem uma pirâmide é porque alguém construiu. Como, né, é uma coisa que a gente tem aqui com os incas, com os maias, com os egípcios, né, uma forma de chegar mais próximo do divino. Isso é uma coisa que você tem em muitas histórias de ficção científica. Sobre o quadrinho, gostei muito das ilustrações, eu achei elas incríveis, e eu também gostei do conceito dessa história de vamos juntar um grupo de pessoas, nem todas confiáveis, mas que nós precisamos para poder chegar em tal lugar e criar ali uma base, né, para colonizar aquele planeta. E como cada um, né, tem um background, cada um tem ali
suas próprias visões do que tá acontecendo. Porém, gente, o que me incomodou aqui foi que é uma história que vem do nada, parece que você já é jogado lá, quanto a isso tudo bem, mas também termina do nada. Não existe um desenvolvimento da trama. Você não entende o que tá acontecendo. Não tem nem pistas ali do que está acontecendo. Algo assim tão curto, né, uma HQ, você não tem tempo de se importar com os personagens. Eu gostei, por exemplo, muito de uma coisa que ela fez no final, que foi colocar meio que uma descrição ali, um pouco mais a respeito da vida de cada um desses personagens, e isso, se tivesse sido no começo, teria tido um impacto muito maior pra gente, como leitor, se importar com eles. É isso, gente. Eu não me apeguei aos personagens, eu achei que a história não teve praticamente quase nada de desenvolvimento, e realmente o que eu gostei mais ali foram as ilustrações e o conceito que poderia ter sido melhor explorado. Então, eu acabei dando pra Black Silence 2,5 estrelas. Em compensação, um dos melhores livros que eu li este ano, gente, não poderia ter sido outro que não Kafka à beira-mar, do Haruki Murakami. Não vou entrar em tantos detalhes assim, porque ainda vai sair resenha aqui no canal, né, com mais detalhes, falando tudo certinho do que eu achei, que a história me trouxe e tudo mais. Mas aqui a gente vai ter basicamente 3 narrativas. Isso não é spoiler, tá, gente? A gente vê logo nos primeiros capítulos que elas vão meio que se alternando. A gente vai conhecer primeiro o Kafka, que é um garoto de 15 anos que não se dá bem com o pai, tá fugindo de casa, ele só tem na vida um melhor amigo, que na verdade é imaginário, que é o Corvo, e a mãe também abandonou ele, a irmã também, e então ele decide fugir de casa. Ele pega um ônibus, até acaba conhecendo uma garota, ele chega num lugar onde ele vai conhecer também um rapaz que vai ajudar muito ele vai encontrar refúgio em uma biblioteca, porque ele gosta muito de ler, e essa é a primeira narrativa. A segunda narrativa, ela é uma mistura ali de relatos, artigos, entrevistas, com pessoas que de alguma forma estão envolvidas com um acidente bizarro que aconteceu logo depois da Segunda Guerra Mundial. Uma professora levou ali os seus aluninhos para uma excursão perto de uma montanha, com muito verde, com muitas frutas, e enquanto eles estão ali pegando, né, flores e etc., algo estranhíssimo acontece. Um por um, eles vão colapsando. A professora não sabe o que fazer, mas ela fica desesperada, ela liga pra escola, ela leva eles pro hospital, aí vem cientistas, vem os militares, né, porque acham que pode ser uma arma criada pelo governo americano. É toda uma loucura, porque essas crianças estão apagadas, e exceto uma, todas as outras vão voltando, né, ao normal, mas elas não se lembram o que aconteceu. Então, ninguém sabe por que elas simplesmente desmaiaram. E aí a gente vai ter uma terceira narrativa, onde a gente vai conhecer um senhorzinho, o Nakata, e o Nakata, ele é uma pessoa que tem o QI mais baixo. Por conta disso, né, ele vive do subsídio que o governo dá pra ele. Só que ele também tem um outro trabalho, porque ele tem uma grande habilidade, que é conversar com gatos. Sério, ele consegue falar com gatos. Ele vai de gato em gato pra tentar encontrar gatos que estão desaparecidos, né, pra levar eles de volta, né, às suas famílias. E nesse caso específico, ele tá procurando um gato chamado Goma. Essas 3 narrativas, gente, de alguma forma se conectam. Como falar mais alguma coisa dessa história sem dar spoiler? Uma coisa que eu posso dizer, e que a melhor forma de explicar esse livro, é algo que é dito no momento ali, que é uma citação, se eu não me engano, do Goethe, que é que tudo é uma metáfora. Gente, se eu pudesse, eu tatuava isso na cara. Muito do que a gente vai ver aqui é 100% realismo mágico do Murakami. Essa história é considerada a sua grande obra-prima pela crítica, e eu entendo por quê. Porque parece que é te dado um quebra-cabeça todo, sei lá, branco, que não tem margem e que as peças não são do jeito normal. Tem uma triangular, tem uma redonda, falta peça, e você vai ter que montar esse quebra-cabeça. Então, exige que o leitor vá, de fato, ali, entrando na narrativa, tentando entender o que tá acontecendo, conectando as coisas, porque nada é o que parece. E eu amei, gente. Amei esse livro, eu chorei, eu me emocionei, eu ri, eu fiquei devastada em alguns momentos, em outros eu me identifiquei muito ali com o que estava acontecendo. A gente vai vendo principalmente os protagonistas, né, e o desenvolvimento das tramas deles, como aquilo tá querendo dizer algo muito maior, como aquilo tem um impacto muito
muito maior no mundo como um todo. Então, gente, que livro lindo. Eu surtei. Sério, gente, fazia tempo que eu não tinha essa experiência de leitura, de querer ler sem parar, mas ao mesmo tempo dar uma pausa entre capítulos pra poder teorizar, sabe? Eu amo isso. A última vez que eu tinha feito isso foi com Mar Sem Estrelas, que é meu livro favorito. E eu me sinto muito viva fazendo isso, sabe? Tentando entender o que o autor tá querendo passar pra gente. E se você vai conectando os pontos certinho, você entende. E é lindo, e é doloroso, e machuca. E o Murakami, de novo, escreve de uma forma muito simples pra falar de metáforas maravilhosas, incríveis, necessárias. A gente tem aqui pautas muito importantes também. Kafka Beira-Mar, 5 estrelas, favoritado. E eu posso concordar que é sim a obra-prima do Haruki Murakami. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de literatura, de filmes, de séries, do que você quiser, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Curta esse vídeo porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual foi a melhor leitura que você fez no mês de novembro e, por favor, se inscreva no canal Livre em Livros e aproveite para ativar as notificações, ative o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.